É, eu queria saber agora, né, como que você acha que o yoga te prepara, né? Ou te preparou, né? Porque esse talvez seja o questionamento principal, né, do nosso bate-papo, né? Como que eu acho que o yoga pode me preparar, por exemplo, para esse momento de agora, de ficar em casa, de isolamento, de regras, de não contato com as pessoas, de interiorização, né, de olhar para dentro. Como que você acha que o yoga pode auxiliar, né, o pessoal que está lá em casa e a gente mesmo, né? Sim, nós mesmos. É, então vamos lá, só uma breve. Eu fiquei pensando, né, como é que eu ia desenvolver essa conversa, e eu vou fazer uma breve, para quem está nos assistindo, uma breve contextualização aí do que é o yoga, para depois amarrar com essa história, né, de como ele pode nos ajudar. O yoga é uma prática nascida na Índia há milhares de anos atrás, né? É uma filosofia, né, de vida, né, uma forma, na realidade, na Índia, ele é uma forma de se enxergar a realidade. Eu gosto sempre de pontuar isso, porque senão fica uma questão de que a minha forma, e eu sempre vou, eu gosto muito dessa questão, é apenas a forma do yoga enxergar a realidade. Então, o yoga tem uma maneira particular de enxergar a realidade. Para vocês saberem que estão assistindo, que não é nem a forma única, né? Dentro das escolas filosóficas, ele tem mais um monte lá de escolas, ele é uma dentro de 6 que aceitam as escrituras né, indianas, e tem 2 escolas que não aceitam as escrituras indianas. Então, você tem 8 formas de se enxergar a realidade dentro dessas escolas filosóficas, ou seja, nem na Índia o yoga é uma unanimidade. Então, assim, é apenas a minha forma de ver, né, através do filtro do yoga, a forma da Ju, é a forma dos professores de yoga. Então, não é, e é a melhor forma? Não. Ele é uma das formas, né? A filosofia é uma forma, a arte é uma forma de se enxergar a realidade, né? A ciência é uma forma de se enxergar a realidade, então você tem inúmeras maneiras de se enxergar a realidade. E aí é legal porque você não impõe, né? Ó, essa é a minha maneira, essa é a sua, e vamos vivendo de boa, cada um com as suas visões, e vamos tentando chegar num consenso, tudo bem? Que a gente vive numa sociedade. Então, yoga é uma forma de se enxergar a realidade. Isso é yoga. Né? E, ao mesmo tempo que ele é essa maneira de enxergar a realidade, ele é um conjunto de técnicas, né? E ele é um estado final de consciência. Então, é aí que eu vou amarrar essa história para todo mundo que está chegando. O yoga, ele vai dizer que a nossa mente, ela é muito tumultuada. Até aí, eu acho que todo mundo aqui vai concordar. A maior parte do tempo, a nossa mente vai estar focando em coisas. Eu estou preocupada, o que vai ser do meu emprego por conta da Covid, como é que eu vou pagar a conta do cartão porque o meu salário reduziu, eu estou preocupada com a treta, com a minha filha. Basicamente, a nossa mente ela vai ficar transitando entre esses 2 momentos. Ela vai ficar indo para lá e para cá. Pouquíssimas as vezes, eu vou dizer que talvez num dia, talvez nunca num dia, a sua mente está focada no agora. O yoga vai falar que esse é o único tempo que a gente tem. A gente só tem esse tempo. O que está lá no passado, eu só posso elaborar e já ficou para trás, eu posso ressignificar e aprender com os meus erros do passado. E o que está lá na frente, eu posso me preocupar no sentido de me preparar, né, ou de criar um presente, né, saudável, ecológico, visando, né, o que eu planto no presente, eu vou colher no futuro. Mas eu me preocupar com o que vai acontecer, né, ficar naquela ruminação mental, não vai adiantar de nada, e é um grande gasto energético aí. O yoga vai falar que quando você consegue focar no aqui, no agora, no presente, você tem um vislumbre, né, daquilo, da sua verdadeira essência. Isso é que a escritura vai falar. Quando eu consigo, né, que é o manual do praticante de yoga, quando eu consigo focar a minha mente no aqui, no agora, eu consigo me conectar com aquilo que é a minha verdadeira essência, que é, e aí a galera vai falar assim, a professora enlouqueceu. Mas aqui é assim, dentro nesse momento, o yoga apresenta um dogma. É isso, você não acreditar ou não, é uma questão sua. Mas o yoga vai dizer que nossa essência, ela é eterna. Então, a gente tem um Atma, uma alma que é eterna, né? A gente tem, nessa essência, ela tem todas as respostas,
ela é plenamente consciente, e essa essência, ela é feliz. Não um feliz de, aí você vai falar assim, mas eu sou feliz, né? Não, mas assim, é uma felicidade constante, você sempre está bem, você sempre está ok. Aí você fala, isso é uma viagem, né? As professoras de yoga piraram. Mas, quando você chega no final de uma aula de yoga, que você tem aquele momento, né, aquele gostosinho, que não sabe muito bem como é que você explica, mas aí aquilo é tão legal, e você volta para fazer aula de novo com a Ju, e você volta para fazer aula de yoga comigo, e você volta de novo para fazer aula com a Josi, e você volta, né? É aquele gostosinho ali que te trouxe de volta, é aquele momento final. Aquilo ali, segundo yoga, é você um pouquinho mais perto dessa verdadeira essência. E é por isso que você volta. E eu gosto muito de uma frase que vai falar que o yoga é como o estado de yoga, né? Então, vamos lá. Você tem o yoga ponto de vista, né? Você tem o yoga técnicas, que a gente vai falar um pouquinho sobre elas, e você tem o yoga estado de mente. Então, quando você alcança esse estado de yoga de mente, você tá é um estado de voltar para casa. E aí a gente vai falar assim, pensa o seguinte, eu estava pensando, né, como é que uma frase que eu uso para os meus alunos. A sua casa, né, o seu complexo corpo-mente, que tem uma alma morando, tem um Atman lá, animando esse complexo corpo-mente, essa casa, ela é muito semelhante, se não for igual, à sua casa que tem CEP, da onde você está me assistindo, tá? Pensa o seguinte, você volta para casa, né? Você foi trabalhar, acabou a pandemia, você foi trabalhar e você volta para casa. Tua casa está uma zona, tá uma bagunça, tá todo mundo gritando com todo mundo, tá todo mundo brigando com todo mundo, os móveis estão todos fora do lugar, você dá um tropeço, bate com a canela, se machuca, espragueja, o som da televisão tá alto, tá tudo zoado, as janelas estão fechadas, o ar não troca, né? Pensa numa casa assim, né? Você tem vontade de voltar para uma casa desse jeito? Eu duvido. É óbvio que não, né? O que você vai preferir nesse momento? Ficar na rua, que é uma coisa que você não pode ficar agora. Você tem que voltar para essa casa. Você não pode ficar na rua. Você tem que encarar essa casa, né? E aí você decide. Você tem três opções. Você pode sentar no meio da loucura e deixar a loucura acontecer e vai tudo desmoronando à sua volta. E tudo bem, é uma opção, né? Você sempre tem opção. Você pode começar a quebrar o pau com todo mundo, né? E aí você piora ainda mais, desarmoniza ainda mais a sua casa, que aí você, né, bate boca com a sua mãe, com o seu filho, com o marido, com o papagaio, com o vizinho, e acaba com tudo, né? Então você não tem paz dentro dessa casa. Ou você pode resolver fazer os acordos, você faz acordos, você resolve limpar a casa, né? Pensa na sua casa, naquele dia que você resolveu arrumar a sua casa. Então, quando você começa a querer arrumar a sua casa, né, e você muda um móvel de lugar, aí você joga um monte de coisa fora. Já viram a quantidade de lixo que a gente acumula? Então, a quantidade de lixo que se acumula na sua casa com CEP é a mesma que se acumula na sua casa complexo corpo-mente. É a mesma coisa, se acumula o mesmo tanto de tranqueira, entendeu? E aí você começa a jogar tudo para fora. Você começa a limpar, arruma esse móvel eu não preciso, aquele lá, isso aqui. Nesse momento, Ju, já vou amarrar com asana, tá? Sem Você pode problema. pensar em asanas, posturas. Então, o que você está fazendo lá nas posturas do yoga? Né? Você está arrumando os móveis, você está arrumando a estrutura da casa, né? Você está organizando os tecidos que compõem a casa, né? Você está tirando esse móvel daqui, você está se liberando de tensões, porque na tua casa tu junta um monte de papelzinho, né? Eu sou fanática por juntar papelzinho. Entendeu? Eu vivo juntando papelzinho de tudo que é coisa. Pode ser que um dia eu precise desse papelzinho. E aí eu guardo o papelzinho. Aí quando eu olho, tem papel de 1960, entendeu? Guardado. A mesma coisa é tensão, tu vai guardando. Pode ter certeza que você vai guardando nesse corpo, nesse complexo corpo-mente. Asana, no que diz respeito a, vamos pensar em corpo, e depois a gente pode relacionar, porque a gente é um complexo corpo-mente. O que acontece num reverbera no outro, tá? Você pensa que você está organizando essa casa, você está colocando os móveis no lugar. Ao mesmo tempo que você está colocando os móveis no lugar, é natural na tua casa tu fazer o seguinte, eu acho que todo mundo deve fazer isso, não sei se você abre a janela, vamos trocar o ar dessa casa, né? Vamos trocar as energias dessa casa.
Cara, pranayama, respira, senão morre. Entendeu? Respira, respira. Você vai mudando os móveis, e você abre a janela, e o ar troca, e você vai jogando coisa fora, e aquilo vai te dando um alívio. E normalmente, quando você entra de cabeça numa limpeza, você está muito focado, focada naquela limpeza, está prestando muita atenção naquilo, porque pode ser que você jogue um papel fora importante, entendeu? Ou você vai ter que avaliar se aquele papel é importante ou não. Será que eu vou precisar disso? Ah, isso eu vou, isso eu não vou, joga fora. Então você tem que estar prestando atenção, senão você passa a mão em um monte de documento que você não podia jogar fora e tu joga fora e ele se ferra. Você está entendendo? É a mesma coisa. É nesse momento em que eu acho que a filosofia do yoga, quando ela é bem explicada, né, quando a gente é bem tratada, ela aproxima muito, porque senão a pessoa acha que ela tem que ir para a Índia para viver o yoga, entendeu? Ela vai ter que raspar a cabeça dela, ela vai ter que mudar a alimentação dela, e não é isso, ó, na sua aula de yoga, você está arrumando a sua casa complexo corpo-mente. Para quê? Para o inquilino que lá mora viver numa casa bacana. E é esse gostosinho. Aí, quando você limpa toda aquela sujeira, você tem um vislumbre do inquilino. Sabe? Assim, você fecha os olhos e fala: putz, ó, esse é o cara, entendeu? Esse é o inquilino, esse é o cara que está morando aqui. Vocês estão entendendo? É isso. Quando você entra numa aula de yoga, você está fazendo asana, postura, você está fazendo pranayama, você está fazendo concentração, né? Você está focando naquele momento. E, na realidade, e Ju vai me cortando, hein, pelo amor de Deus, senão eles andam falar, não paro nunca mais. Se tu tiver pergunta, vai perguntando. Tá. Na realidade, você, na maioria das vezes, né, um professor professor que está nessa, né, que tem, a maioria dos professores vão ter essa intenção, para quem está nos assistindo que é aluno de yoga, você, entre aspas, está sendo enganado num bom sentido. Por quê? Porque o que a gente está fazendo com você é ancorando a sua mente no presente. Como é que eu vou fazendo? Então, enquanto eu estou lá ajudando você a se alongar, é tudo ao mesmo tempo agora. Eu estou ajudando você a se alongar e eu estou fazendo você prestar atenção em um determinado segmento do seu corpo, eu estou levando a sua atenção para aquele segmento, eu estou te ancorando. Você não está pensando na treta com o teu namorado, com a tua namorada, você, entendeu? Você está pensando na lombar, no dedão do pé, no foco no ponto do nariz, no mantra. Eu estou te levando para isso. Os professores, a gente está te levando. É um treino no corpo físico? Mas na realidade, o objetivo é o mental. Na realidade, o objetivo é espiritual, né? É você se conectar com esse espírito, com esse Atman, com essa alma. E a gente vai usando, aí o yoga é a técnica. Aí é o yoga enquanto técnica, né? Então, as práticas de postura, as práticas respiratórias, as práticas de concentração mental, para tirar o foco de ruminações do passado, de preocupações com o futuro, e você foca no aqui e agora. E aí a gente vai limpando. O yoga é uma limpeza, né? E essa limpeza é o que eu tento levar para fora da sala de aula, essa clareza de ideias. Então, eu e a minha proposta para os alunos, a proposta de todos os professores de yoga, é que você leve essa clareza de ideias para fora da sala de aula, né? Então, assim, yoga, numa proposta mais ampla, não é 2 vezes por semana você fazer lá a sua horinha com a Ju, com a Roberta, com o Márcio, entendeu? Não é. E com o seu professor aí da sua cidade, não é isso, né? O yoga tem uma proposta muito mais ambiciosa, que é, através da prática e da repetição da prática, te aproximar desse estado, dessa natureza essencial, que é eterna, plenamente consciente e feliz.